O sol de março caía forte sobre a pequena cidade de São Gonçalo do Sapucaí, no interior de Minas Gerais. As Montanhas Verdes cercavam um município de pouco mais de 20.000 habitantes, onde todo mundo conhecia todo mundo, e os dias seguiam um ritmo tranquilo, que contrastava com a agitação das grandes cidades. Gabriel Almeida tinha acabado de completar 6 anos. Era um menino de cabelos castanhos claros, olhos curiosos e um sorriso largo que conquistava a todos. Seus pais, Roberto e Cláudia, eram pessoas simples. Ele trabalhava como mecânico na única oficina da cidade, e ela era professora de português na escola municipal. Viviam em uma casa modesta no bairro Centro, com um quintal grande onde Gabriel passava as tardes brincando com seu cachorro Trovão. Tudo mudou em uma terça-feira comum de março de 2025. Gabriel estava brincando no quintal quando de repente parou. Olhou fixamente para o horizonte e disse algo que gelou o sangue de Cláudia, que preparava o almoço na cozinha. Mãe, eu me lembro da fazenda. Cláudia virou-se, enxugando as mãos no avental. Que fazenda, filho? A do seu tio João? Não, mãe. A fazenda onde eu morava antes. A fazenda Santa Clara, em Ribeirão Preto. Tinha cafezais enormes e uma casa grande com varanda. Eu morava lá com meu pai Joaquim e minha mãe Adelaide. O coração de Cláudia acelerou. Eles nunca tinham ido a Ribeirão Preto. Gabriel nunca tinha conhecido ninguém com esses nomes. De onde ele tirou aquilo? Gabriel, do que você está falando? Você nunca morou em nenhuma fazenda. O menino franziu a testa, como se tentasse organizar pensamentos confusos. Eu sei que parece estranho, mãe. Mas eu me lembro. Me lembro de tudo. Das árvores de café, do cheiro da terra depois da chuva, do cachorro chamado Trovão também. Ele parou, olhos arregalados. Por isso eu quis chamar nosso cachorro de Trovão. Eu me lembrei. Cláudia sentou-se, as pernas fracas. Filho, você deve ter sonhado. Ouviu algo na televisão. Não foi sonho, mãe. Eu me lembro como me lembro de ontem. Eu tinha 11 anos e estava andando a cavalo quando aconteceu o acidente. O cavalo assustou com uma cobra, e eu caí. Bati a cabeça em uma pedra. Gabriel tocou a própria cabeça, na região da têmpora esquerda. Doeu muito, e depois tudo ficou escuro. Cláudia sentiu as mãos tremerem. Aquilo não era normal. Pegou o celular e ligou para Roberto, pedindo que ele voltasse para casa imediatamente. Quando Roberto chegou, encontrou Cláudia visivelmente abalada e Gabriel desenhando no chão do quintal. Mas o que o menino desenhava não eram os desenhos típicos de uma criança de 6 anos. Era um mapa detalhado de uma propriedade rural, com construções, caminhos, árvores e até pequenas anotações indicando distâncias. Cláudia, o que está acontecendo? Ela contou tudo, a voz falhando em alguns momentos. Roberto ouviu em silêncio. Depois se aproximou do filho. Gabriel, vem cá, filho. Vamos conversar. O menino largou o giz e veio correndo, pulando no colo do pai com aquela espontaneidade infantil que contrastava completamente com as coisas estranhas que estava dizendo. Pai, você acredita em mim? Roberto engoliu seco. Filho, eu sempre acredito em você, mas essas coisas que você está falando são muito difíceis de entender. Você pode me contar mais sobre essa fazenda? Gabriel assentiu entusiasmado e começou a descrever com detalhes impressionantes a rotina de uma fazenda de café no início do século XX. Falava sobre a colheita manual, sobre os trabalhadores que moravam em casas simples nos fundos da propriedade, sobre o mercado de café em Santos, sobre viagens de trem para São Paulo. Detalhes que uma criança de 6 anos simplesmente não deveria saber. E tem mais, pai. Eu sei onde a família enterrou as moedas de ouro. Foi em 1929, quando meu pai ficou com medo da crise que vinha dos Estados Unidos. Ele enterrou uma lata com moedas de ouro debaixo da mangueira grande, a 5 passos da casa em direção ao nascente. Roberto e Cláudia se entreolharam assustados. Aquilo estava indo longe demais. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, o casal ficou acordado até tarde conversando. Precisamos procurar ajuda, Roberto. Isso não é normal. Concordo. Mas que tipo de ajuda? Um médico? Um psicólogo? Vamos começar pelo pediatra. Talvez seja algo neurológico.
Na manhã seguinte, conseguiram uma consulta de urgência com o Dr. Fernando Ribeiro, o pediatra que atendia Gabriel desde bebê. O médico ouviu atentamente a história, fazendo anotações detalhadas. Bom, há várias possibilidades. Podem ser memórias falsas induzidas por algo que ele viu ou ouviu. Pode ser uma forma de processar informações de maneira incomum. Ou pode haver alguma questão neurológica que precise ser investigada. Vou encaminhá-los para um neurologista em Pouso Alegre e também para uma psicóloga infantil. Assim começou uma jornada que mudaria completamente a vida da família Almeida. Gabriel foi submetido a uma bateria de exames: tomografia, ressonância magnética, eletroencefalograma. Todos vieram normais. Neurologicamente, Gabriel era uma criança perfeitamente saudável. A psicóloga, doutora Mariana Costa, uma mulher de 40 e poucos anos com experiência em casos complexos, passou semanas conversando com Gabriel. Aplicou testes, observou seus comportamentos, investigou seu histórico familiar. E quanto mais ela investigava, mais intrigada ficava. Senhor e senhora Almeida, ela disse em uma consulta 3 semanas depois, posso afirmar que Gabriel não apresenta nenhum transtorno psicológico. Ele não está inventando histórias para chamar atenção, não está confuso sobre sua identidade atual e não mostra sinais de dissociação. Ele simplesmente lembra, ou acredita genuinamente que lembra. Mas isso é possível? Cláudia perguntou, as mãos entrelaçadas com força. Cientificamente? Não da forma como estamos observando. Existem casos documentados de crianças que afirmam ter memórias de vidas passadas, mas sempre houve explicações alternativas plausíveis. O caso de Gabriel é diferente. Diferente como? Roberto quis saber. Ele fornece detalhes extremamente específicos, nomes completos, localizações geográficas precisas, eventos históricos. E o mais intrigante, ele tem conhecimento de coisas que uma criança da idade dele não deveria ter acesso, especialmente morando em uma cidade pequena com exposição limitada à internet e mídia. Naquela noite, Roberto tomou uma decisão. Ele pegou o mapa que Gabriel tinha desenhado, junto com todas as anotações que tinha feito sobre a tal fazenda Santa Clara, e decidiu investigar por conta própria. Se você está acompanhando essa história incrível, inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada que está apenas começando. Roberto trabalhou até tarde naquela sexta-feira, mas sua mente estava longe dos motores e ferramentas. Durante o intervalo do almoço, ele tinha ido até a pequena biblioteca municipal de São Gonçalo do Sapucaí e pediu ajuda à bibliotecária, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos que conhecia cada livro e documento daquele lugar. Seu Roberto, que milagre te traz aqui? Em tantos anos nunca te vi entrar na biblioteca. Roberto sorriu sem graça. Pois é, Dona Lúcia, preciso de sua ajuda. Estou procurando informações sobre fazendas de café em Ribeirão Preto no início do século passado. Especialmente uma chamada Fazenda Santa Clara. Dona Lúcia ajustou os óculos intrigada. Isso é bem específico. Posso perguntar por quê? Roberto hesitou, mas decidiu confiar nela. Contou uma versão resumida da situação com Gabriel. A bibliotecária ouviu em silêncio e, para surpresa de Roberto, não demonstrou incredulidade. Sabe, seu Roberto, já ouvi falar de casos assim. Minha mãe, que Deus a tenha, costumava contar histórias de crianças que lembravam de outras vidas. Nunca dei muita importância, mas agora... Bem, vamos ver o que podemos encontrar. Elas passaram as próximas 2 horas pesquisando. A biblioteca tinha uma pequena coleção de livros sobre a história do café no Brasil e alguns arquivos digitalizados de jornais antigos. Foi em um desses arquivos que Roberto encontrou a primeira confirmação. Dona Lúcia, olhe isso. Era uma notícia de 1929, do jornal A Tarde, de Ribeirão Preto. A manchete dizia: Fazendeiro de café teme crise americana. O texto mencionava Joaquim Ferreira Alves, proprietário da fazenda Santa Clara, que expressava preocupação com a crise econômica que se aproximava dos Estados Unidos e seu possível impacto no mercado de café brasileiro. Roberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Gabriel tinha mencionado exatamente esses nomes. Joaquim, Fazenda Santa Clara, 1929, crise americana. Tem mais. Dona Lúcia apontou para outra notícia, esta de 1930.
Tragédia na Fazenda Santa Clara. Menino de 12 anos morre após queda de cavalo. Roberto leu com mãos trêmulas. O texto descrevia como Antônio Ferreira Alves, filho de Joaquim Ferreira Alves e Adelaide Ferreira Alves, havia falecido após sofrer um acidente enquanto montava a cavalo. O animal teria se assustado com uma cobra. O menino caiu e bateu a cabeça em uma pedra. Ele faleceu 2 dias depois no hospital de Ribeirão Preto devido a traumatismo craniano. Meu Deus! Roberto sussurrou. Era exatamente o que Gabriel tinha descrito, em detalhes. Preciso imprimir tudo isso e mostrar para Cláudia. Quando Roberto chegou em casa naquela noite, encontrou Cláudia dando jantar para Gabriel, que conversava animadamente sobre seu dia na escola. Parecia uma criança completamente normal, falando sobre as brincadeiras no recreio e sobre a prova de matemática. Depois que Gabriel foi dormir, Roberto mostrou as notícias para Cláudia. Ela leu em silêncio, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto, o que isso significa? Como nosso filho pode saber dessas coisas? Não sei, amor, mas precisamos descobrir. Vou até Ribeirão Preto no fim de semana. Preciso ver se essa fazenda ainda existe. Eu vou com você. Vamos pedir para minha mãe ficar com Gabriel. No sábado de manhã, Roberto e Cláudia pegaram a estrada rumo a Ribeirão Preto, uma viagem de cerca de 4 horas. O caminho era silencioso, ambos perdidos em pensamentos. O que encontrariam lá? E se tudo que Gabriel disse fosse real? Como explicariam isso? Chegando em Ribeirão Preto, foram direto ao cartório de registro de imóveis. A atendente, uma moça jovem de cabelos pretos presos em um coque, os recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. Como posso ajudar? Estamos procurando informações sobre uma antiga fazenda chamada Santa Clara. Seria possível verificar registros antigos? A moça digitou no computador. Fazenda Santa Clara. Sim, existe registro. A propriedade ainda existe, mas mudou de mãos várias vezes ao longo dos anos. Atualmente pertence a uma empresa de agronegócio, mas a casa principal da fazenda antiga ainda está de pé. É considerada patrimônio histórico local. Roberto e Cláudia se entreolharam. Seria possível visitar? A empresa permite visitas mediante agendamento. Deixa eu ver. Hoje é sábado, mas eles têm um caseiro que mora na propriedade. Posso ligar e verificar se ele pode recebê-los. Meia hora depois, Roberto e Cláudia estavam dirigindo por uma estrada de terra que levava à fazenda Santa Clara. A propriedade era exatamente como Gabriel havia descrito. Uma casa grande com varanda ampla, cercada por hectares de terra que já tinham sido plantações de café e agora eram pastagens e lavouras de cana. O caseiro, seu Mário, um senhor de 70 anos com pele bronzeada pelo sol e mãos marcadas pelo trabalho, os recebeu com cordialidade. É raro receber visitas aqui. O que os traz à fazenda? Roberto decidiu ser honesto. Nosso filho, de 6 anos, começou a descrever esta fazenda com detalhes impressionantes. Ele nunca esteve aqui, nunca viu fotos, mas sabe coisas específicas sobre como era este lugar há quase 100 anos. Seu Mário arqueou as sobrancelhas, mas não pareceu descrente. Interessante. Vejam, esta casa tem muitas histórias. Foi construída em 1890 e pertenceu à família Ferreira Alves por 3 gerações. Ferreira Alves? Cláudia sussurrou. Sim. Joaquim Ferreira Alves foi um dos fazendeiros mais prósperos da região, mas a família passou por tragédias. Perderam o filho único, Antônio, em um acidente com cavalo nos anos 1930. Depois vieram as crises do café, e eles acabaram vendendo a propriedade em 1945. Roberto mostrou o desenho que Gabriel tinha feito. Nosso filho desenhou este mapa. Ele diz que viveu aqui. Seu Mário pegou o papel e seus olhos se arregalaram. Mas isso está incrivelmente preciso. Veja, aqui era o terreiro de café, ali ficava a tulha onde guardavam os grãos. Aqui era a casa dos colonos. Tudo isso foi demolido nos anos 1960, mas pelos registros antigos que a empresa guarda, está tudo correto. Tem mais, Roberto disse, a voz hesitante. Gabriel disse que há moedas de ouro enterradas debaixo de uma mangueira grande.
a 5 passos da casa em direção ao nascente. Seu Mário ficou pálido. A mangueira, ela ainda existe. Tem mais de 120 anos. Fica ali. Ele apontou para uma árvore imensa ao lado da casa. Podemos verificar? Cláudia perguntou quase sem voz. Eu acho que sim. Vou buscar uma pá. Os 3 caminharam até a mangueira. Roberto contou 5 passos da casa em direção ao leste e marcou o ponto. Começou a cavar. A terra estava dura, compactada por décadas. 5 minutos depois, 10 minutos. Seu Mário assumiu a pá, cavando mais fundo, até que a pá bateu em algo metálico. Cláudia deixou escapar um grito abafado. Com cuidado, seu Mário removeu a terra ao redor e puxou uma lata enferrujada. Dentro, envolvidas em pano deteriorado, estavam dezenas de moedas de ouro. Meu Deus do céu! Seu Mário sussurrou, as mãos tremendo. Eu trabalho aqui há 40 anos. Histórias sobre um tesouro enterrado sempre circularam, mas ninguém acreditava de verdade. Como seu filho sabia? Roberto e Cláudia não tinham resposta. Sentaram-se na grama sob a mangueira centenária, em choque. A realidade do que estavam vivendo finalmente se impôs de forma inegável. Aquilo não era fantasia, não era imaginação de criança. Gabriel realmente sabia coisas impossíveis. Precisamos conversar com descendentes da família Ferreira Alves, Cláudia disse. Precisamos entender o que está acontecendo. Seu Mário pensou por um momento. Conheço alguém que pode ajudar. Dona Helena Ferreira Alves mora aqui em Ribeirão Preto. Ela é neta de Adelaide, a esposa de Joaquim. Tem 93 anos, mas a mente é afiada como navalha. Posso tentar um contato. Na manhã de domingo, Roberto e Cláudia estavam sentados na sala de estar de uma casa elegante no centro de Ribeirão Preto. Dona Helena era uma senhora pequena, de cabelos completamente brancos presos em um coque, olhos ainda brilhantes e postura ereta. Ela os recebeu com chá e biscoitos caseiros. Seu Mário me contou sobre seu filho. Uma história extraordinária, ela disse, sua voz suave mas firme. Cláudia mostrou fotos de Gabriel, junto com os desenhos e anotações que ele tinha feito. Dona Helena pegou os óculos e examinou tudo com atenção. Suas mãos começaram a tremer. Este desenho da casa é exatamente como eu me lembro da casa da minha avó. Visitei quando criança, antes de ela falecer. E aqui? Ela apontou para um detalhe no desenho. Este quartinho. Era o quarto do meu tio Antônio. Ele faleceu antes de eu nascer, mas minha mãe guardou fotografias e me contou muitas histórias sobre ele. Ela se levantou com alguma dificuldade e foi até uma estante, retornando com um álbum de fotografias antigo. As páginas amareladas guardavam tesouros do passado, fotos em preto e branco de pessoas de outra época, em roupas formais, poses rígidas características das fotografias antigas. Este era meu tio Antônio, ela disse, mostrando a foto de um menino de cerca de 10 ou 11 anos, sorrindo timidamente para a câmera. Tinha cabelos claros, olhos curiosos. Cláudia sentiu o coração parar. O menino na foto tinha uma semelhança impressionante com Gabriel. A mesma estrutura facial, o mesmo formato dos olhos, até a forma do sorriso. Dona Helena, Roberto disse com voz embargada. Seu tio tinha alguma marca de nascença ou característica física distintiva? A senhora pensou por um momento. Sim, agora que me lembro. Minha mãe sempre comentava que Antônio tinha uma marca de nascença no ombro esquerdo, em forma de crescente. Roberto e Cláudia se entreolharam. Gabriel tinha exatamente a mesma marca, no mesmo lugar. Vocês precisam mostrar esse menino para especialistas, Dona Helena disse, sua voz carregada de emoção. Isto é... não sei como explicar. Mas meu tio Antônio era uma criança especial, segundo as histórias que ouvi. Inteligente, curioso, amava aquela fazenda mais que tudo. Sua morte foi devastadora para a família. Meus avós nunca se recuperaram completamente da perda. Continue acompanhando essa história extraordinária. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para descobrir os próximos capítulos dessa jornada inexplicável. De volta a São Gonçalo do Sapucaí, Roberto e Cláudia estavam determinados a encontrar respostas.
As descobertas em Ribeirão Preto tinham transformado uma situação confusa em algo profundamente perturbador e real. Não era mais possível ignorar ou racionalizar o que estava acontecendo com Gabriel. Na segunda-feira seguinte, procuraram novamente a doutora Mariana Costa, a psicóloga que acompanhava Gabriel. Quando apresentaram todas as evidências, as notícias antigas, os desenhos confirmados, as moedas de ouro encontradas, as fotografias de Antônio, a profissional ficou em silêncio por longos minutos. "Vocês entendem o que isso significa?" Ela finalmente disse. "Se tudo isso for verificável, e aparentemente é, estamos diante de um caso que desafia completamente nossa compreensão atual da memória humana e da consciência." "O que devemos fazer?" Cláudia perguntou exausta. As últimas semanas tinham sido emocionalmente devastadoras. "Precisamos de mais expertise. Conheço uma pesquisadora da USP, a doutora Beatriz Mendes, que estuda casos incomuns de memória e cognição infantil. Ela é séria, científica, mas de mente aberta. Com sua permissão, gostaria de entrar em contato com ela." Uma semana depois, a doutora Beatriz Mendes chegou a São Gonçalo do Sapucaí. Era uma mulher de 45 anos, cabelos pretos curtos, óculos de armação discreta e uma presença que transmitia ao mesmo tempo seriedade acadêmica e genuína curiosidade. Ela passou 3 dias com a família Almeida. Conversou extensamente com Gabriel, filmou entrevistas, aplicou testes cognitivos complexos, verificou cada detalhe da história. Viajou até Ribeirão Preto para confirmar pessoalmente as informações. Entrevistou Dona Helena e o caseiro seu Mário. Gabriel, por sua vez, estava lidando com tudo aquilo com uma tranquilidade surpreendente para uma criança de 6 anos. Ele respondia às perguntas da doutora com paciência, desenhava o que ela pedia, narrava suas memórias, sem dramatização. "Eu não sei por que me lembro dessas coisas", ele disse para a doutora Beatriz em uma das entrevistas. "Mas são memórias reais, como quando me lembro do meu aniversário do ano passado. Eu era Antônio, eu morava na fazenda, eu tinha uma vida lá. E então houve o acidente. E depois eu acordei sendo Gabriel." "E como você se sente em relação a isso?" a doutora perguntou gentilmente. Gabriel pensou por um momento. "No começo foi confuso, mas agora eu gosto de ser Gabriel. Meus pais são incríveis, eu adoro minha escola, meus amigos. Mas também gosto de me lembrar de quando era Antônio. É como se eu tivesse vivido 2 vidas, sabe?" No final da 3º dia, a doutora Beatriz reuniu-se com Roberto e Cláudia na sala da casa. "Vou ser completamente honesta com vocês", ela começou. "Em 20 anos estudando cognição e memória, nunca vi nada parecido com isso. Gabriel não apresenta nenhuma patologia. Ele não está confuso sobre sua identidade atual. Não demonstra sinais de trauma ou transtorno dissociativo. Ele simplesmente lembra." "Mas como isso é possível?" Roberto perguntou. "Essa é a questão. Pela nossa compreensão atual da neurociência, não é possível. Memórias são formadas através de experiências vividas. Elas criam conexões neurais específicas baseadas em estímulos sensoriais, emocionais e cognitivos. Gabriel não poderia ter memórias genuínas de experiências que não viveu nesta vida. Então, o que está acontecendo com ele?" A doutora respirou fundo. "Existem algumas teorias. Memória genética é uma. A ideia de que informações podem ser transmitidas através do DNA, mas isso só faria sentido se Gabriel fosse descendente direto de Antônio, o que geneticamente verificamos que não é o caso." "E as outras teorias?" Cláudia quis saber. "Há a possibilidade de algum tipo de fenômeno neurológico completamente desconhecido. Talvez Gabriel tenha acesso a informações de formas que ainda não compreendemos. Alguns cientistas especulam sobre campos de informação quântica, mas isso é altamente especulativo e não há evidências sólidas. E a possibilidade de que ele realmente seja Antônio de alguma forma?" Cláudia perguntou em voz baixa. A doutora Beatriz escolheu as palavras com cuidado. "Essa ideia entra em territórios que a ciência atual não consegue estudar adequadamente. Reencarnação, continuidade da consciência além da morte física. Esses são conceitos que diversas culturas e religiões exploram, mas que não temos metodologia científica para comprovar ou refutar definitivamente.
Então não há respostas? Roberto disse, frustrado. Há perguntas. Muitas perguntas. E vocês têm uma decisão importante a tomar. Posso trazer uma equipe maior de pesquisadores. Podemos estudar Gabriel mais profundamente, publicar artigos científicos, tentar entender esse fenômeno. Mas isso significa expor sua família a muita atenção. Roberto e Cláudia conversaram longamente naquela noite. A decisão não era fácil. De um lado, queriam respostas. Do outro, queriam proteger Gabriel e dar a ele uma infância normal. O que você quer, filho? Cláudia perguntou a Gabriel na manhã seguinte, decidindo incluí-lo na decisão. O menino pensou seriamente. Eu quero ajudar. Se outras crianças passam por isso, elas vão saber que não estão sozinhas. E talvez os cientistas descubram coisas importantes. Assim, concordaram em participar do estudo. Nas semanas seguintes, Gabriel se tornou objeto de intensa pesquisa científica. Uma equipe da USP, incluindo neurologistas, psicólogos, psiquiatras e até físicos especializados em neurociência quântica, veio a São Gonçalo do Sapucaí. Gabriel foi submetido a ressonâncias magnéticas funcionais, enquanto recordava suas memórias de Antônio. Os resultados foram intrigantes. As áreas cerebrais ativadas eram as mesmas que se ativam quando pessoas recordam memórias genuínas de suas próprias vidas, não quando imaginam ou inventam histórias. Testes de DNA não mostraram nenhuma conexão genética entre Gabriel e a família Ferreira Alves. Análises psicológicas profundas confirmaram que Gabriel não apresentava nenhum transtorno conhecido. Dr. Paulo Andrade, neurologista renomado da equipe, resumiu para Roberto e Cláudia. Todas as evidências indicam que Gabriel está genuinamente recordando experiências vividas. Mas nossas ferramentas científicas atuais não conseguem explicar como ele tem essas memórias. É como se estivéssemos olhando para um fenômeno real com instrumentos inadequados para medi-lo completamente. Enquanto os cientistas trabalhavam, a notícia inevitavelmente vazou. Primeiro foram pequenas menções em blogs locais, depois jornais regionais. Em questão de semanas, a história de Gabriel tinha se tornado nacional. Menino de 6 anos lembra a vida passada com detalhes verificáveis, dizia uma manchete. Cientistas perplexos com caso de memórias impossíveis, dizia outra. A casa da família Almeida foi cercada por repórteres. O telefone não parava de tocar. Programas de televisão queriam entrevistas. Roberto teve que tirar licença do trabalho para lidar com tudo. Gabriel, surpreendentemente, lidava bem com a atenção. Em uma entrevista para um programa de televisão local, ele disse com a simplicidade de uma criança: Eu não sei por que isso acontece comigo, mas está tudo bem. Eu sou Gabriel, eu também fui Antônio. As duas coisas são verdade. Nem toda a atenção era positiva. Surgiram céticos que afirmavam que tudo era uma fraude elaborada. Religiosos de diferentes correntes interpretavam o caso através de suas próprias lentes teológicas. Até mesmo alguns cientistas criticavam a equipe da USP por dar credibilidade à superstição. Mas a doutora Beatriz defendia o trabalho. Nosso papel como cientistas não é ignorar fenômenos só porque eles não se encaixam em nossos modelos atuais. É investigar honestamente e deixar que os dados nos guiem, mesmo quando nos levam a lugares desconfortáveis. Em uma coletiva de imprensa na USP, 3 meses após o início da investigação, a equipe apresentou suas conclusões preliminares. Após extensa investigação, podemos afirmar que Gabriel Almeida demonstra conhecimento detalhado e verificável de eventos, pessoas e lugares de uma época que não viveu nesta vida. Esse conhecimento não pode ser explicado por exposição a informações contemporâneas, nem por qualquer patologia conhecida. Suas memórias são processadas neurologicamente como memórias genuínas. No entanto, não temos explicação científica satisfatória para como isso é possível. A declaração causou sensação. Pela primeira vez, cientistas de uma instituição respeitada estavam publicamente admitindo que havia um fenômeno real que a ciência não conseguia explicar. A vida de Gabriel mudou drasticamente nos meses seguintes. A pequena São Gonçalo do Sapucaí não estava preparada para ser o centro de atenção nacional. Jornalistas de todo o Brasil, e até alguns internacionais, desciam sobre a cidade, transformando a rotina tranquila em um circo mediático. Roberto e Cláudia
Fizeram o possível para proteger o filho. Mudaram Gabriel de escola temporariamente, limitaram as entrevistas, estabeleceram limites rígidos com a imprensa. Mas a pressão era constante. Foi Dona Helena, a neta de Adelaide, quem sugeriu uma solução inesperada. Em uma ligação telefônica em uma tarde de junho, ela disse a Cláudia: "Por que vocês não trazem Gabriel para passar um tempo em Ribeirão Preto? Longe dos holofotes, ele poderia explorar suas memórias em paz. E seria uma honra conhecer meu tio, de certa forma." Cláudia discutiu a ideia com Roberto e com a equipe de psicólogos que acompanhava Gabriel. Todos concordaram que poderia ser benéfico. Talvez visitar fisicamente os lugares de suas memórias ajudasse Gabriel a processar e integrar melhor essa duplicidade de experiências. Em julho, durante as férias escolares, a família Almeida viajou para Ribeirão Preto. Dona Helena os acomodou em sua casa espaçosa e, pela primeira vez desde que tudo começou, Gabriel visitou a Fazenda Santa Clara. O momento em que o menino desceu do carro e olhou para a casa antiga foi carregado de emoção. Ele ficou parado por longos segundos, simplesmente observando. "É exatamente como eu lembro", ele sussurrou, "mas também diferente. As cores, algumas árvores. O tempo passou." Seu Mário, o caseiro, os acompanhou em um tour pela propriedade. Gabriel caminhava pelos cômodos da casa como se estivesse visitando a casa de sua infância, porque, em certo sentido, estava. "Este era meu quarto", ele disse, parando em um dos quartos do segundo andar. A janela dava para o pomar. "Eu costumava sentar aqui e ler." Dona Helena, que os acompanhava, tinha lágrimas nos olhos. Segundo minha mãe, era exatamente assim. Antônio adorava ler e passava horas nesta janela. No terreiro onde antigamente secava o café, Gabriel fechou os olhos e respirou fundo. Cheirava diferente. Tinha o cheiro do café secando ao sol, misturado com a terra. E sons. Eram tantas pessoas trabalhando, cantando. Agora está tão quieto. Passaram a tarde explorando. Gabriel apontava onde costumava brincar. A árvore onde tinha um balanço de corda. O caminho que levava ao riacho onde pescava. Cada detalhe correspondia às descrições em documentos antigos e às memórias que Dona Helena tinha das histórias de sua mãe. À noite, de volta à casa de Dona Helena, Gabriel sentou-se com ela na varanda. A senhora idosa trouxe mais álbuns de fotografias. "Quero que você veja essas fotos e me diga o que lembra", ela disse gentilmente. Gabriel folheou as páginas com cuidado. Quando chegou a uma foto de família, Joaquim, Adelaide e o jovem Antônio posando formalmente, ele tocou a imagem com os dedos. "Eu me lembro quando tiramos essa foto. Foi em 1928, para enviar para parentes em Portugal. Eu não queria ficar parado tanto tempo, estava ansioso para voltar a brincar. Mamãe ficou brava comigo porque eu continuava mexendo." Dona Helena verificou a data escrita atrás da foto, 1928. "E aqui?" Gabriel apontou para outra foto, mostrando Adelaide em um jardim. "Mamãe plantou essas roseiras. Eram suas favoritas. Elas ainda existem?" "Não." Dona Helena disse suavemente. "Mas minha mãe sempre dizia que a avó Adelaide adorava rosas. Ela mantinha um jardim inteiro dedicado a elas." Nos dias seguintes, algo notável aconteceu. Gabriel começou a integrar suas duas identidades de forma mais harmônica. Ele deixou de falar sobre Antônio na terceira pessoa e começou a usar uma linguagem mais integrada. "Quando eu era Antônio, eu tinha medo de tempestades. Como Gabriel, não tenho mais. É interessante como somos diferentes, mas também os mesmos." A doutora Beatriz, que tinha vindo a Ribeirão Preto para observar e documentar, estava fascinada. Ele está desenvolvendo uma narrativa de identidade que incorpora ambas as experiências. Isso é psicologicamente muito saudável, considerando as circunstâncias extraordinárias. Uma tarde, Dona Helena levou Gabriel ao cemitério onde Antônio estava enterrado. Era um pequeno cemitério nos arredores de Ribeirão Preto, com árvores antigas e túmulos de diferentes épocas. Caminharam até encontrar a lápide simples. Antônio Ferreira Alves, 1918-1930. Amado filho, descanse em paz. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo diante do túmulo. Então, para surpresa de todos, ele sorriu. "Eu não estou aqui", ele disse. "Quer dizer,
Antônio está aqui, mas eu não. Eu estou vivo. É estranho, mas também bonito de alguma forma. Cláudia se ajoelhou ao lado do filho. Como você se sente, meu amor? Me sinto bem, mãe. Antônio teve uma vida curta, mas foi feliz. Ele amou sua família, amou a fazenda. E agora eu tenho a chance de viver de novo, de ter mais experiências. É como se eu tivesse ganhado um presente. Naquela noite, durante um jantar na casa de Dona Helena, aconteceu um momento que todos os presentes jamais esqueceriam. A senhora idosa tinha convidado outros familiares, primos distantes, sobrinhos netos, para conhecer Gabriel. Entre eles estava Fernando Alves, de 60 anos, bisneto de um primo de Joaquim. Fernando trouxe uma caixa de madeira antiga. Meu avô guardou isso por décadas. São pertences de Antônio que foram preservados pela família. Dentro da caixa havia objetos simples, mas profundamente pessoais. Um livro de aventuras em português antigo, um cavalinho de madeira esculpido à mão, um lenço bordado, algumas pedras coloridas que uma criança colecionaria. Gabriel pegou o livro com cuidado reverencial. As Aventuras de Robinson Crusoe. Eu estava lendo este livro quando ele parou, a voz falhando. Era meu favorito. Eu queria terminar, mas não tive tempo. Abriu o livro e, nas primeiras páginas, havia uma dedicatória escrita à mão em caligrafia antiga. Para meu querido Antônio, em seu 10º aniversário. Que estas aventuras inspirem suas próprias jornadas. Com amor, papai. As lágrimas escorreram pelo rosto de Gabriel. Lágrimas de uma criança de 6 anos, chorando por uma perda de quase 100 anos atrás. Cláudia o abraçou apertado, ela mesma chorando. Roberto tinha os olhos marejados. Todos na sala estavam emocionados, testemunhando algo que transcendia explicações racionais. Posso ficar com ele? Gabriel perguntou a Fernando. É seu. Fernando respondeu com voz embargada. Sempre foi. Naquela noite, Gabriel adormeceu abraçado ao livro antigo, uma ponte tangível entre duas vidas, duas épocas, duas identidades que de alguma forma coexistiam em um único menino. Se essa história está te emocionando tanto quanto nos emociona contá-la, não deixe de se inscrever no canal. Compartilhe com pessoas que precisam conhecer essa jornada extraordinária. Agosto trouxe um novo desenvolvimento. A doutora Beatriz organizou um simpósio na USP intitulado Memória, Consciência e Casos Inexplicáveis. Pesquisadores de várias partes do Brasil e alguns internacionais vieram discutir o caso de Gabriel e outros fenômenos similares documentados ao redor do mundo. Roberto e Cláudia decidiram levar Gabriel, agora com 7 anos recém-completados. A experiência em Ribeirão Preto tinha sido profundamente transformadora para o menino, que parecia mais integrado e em paz com suas duas identidades. O auditório da universidade estava lotado. Cientistas, acadêmicos, jornalistas e o público geral preenchiam cada assento. O interesse no caso tinha se mantido alto, especialmente porque a equipe da USP tinha sido rigorosamente científica em sua abordagem, evitando tanto o sensacionalismo quanto o descarte prematuro do fenômeno. A doutora Beatriz apresentou os dados compilados durante meses de estudo. Mostrou gravações de Gabriel descrevendo lugares que nunca tinha visitado, documentos históricos confirmando cada detalhe, exames neurológicos mostrando padrões consistentes, com recordação genuína de memórias. O que temos aqui, ela explicou para essa audiência atenta, é um fenômeno real que desafia nossas teorias atuais sobre memória e consciência. Gabriel não está inventando, não está fantasiando, não está sofrendo de nenhuma patologia conhecida. Ele genuinamente lembra. Dr. Carlos Ferreira, um neurocientista cético de Campinas, levantou a mão. Mas, doutora Beatriz, certamente há explicações mais parcimoniosas. Talvez Gabriel tenha sido exposto a informações sobre Antônio através de fontes que não identificamos. Crianças absorvem informações de maneiras surpreendentes. Consideramos essa possibilidade extensivamente. A doutora Beatriz respondeu. Gabriel tem 6 anos. Vive em uma cidade pequena, com acesso limitado à internet, supervisionado de perto pelos pais. As informações que ele possui são extremamente específicas e, em muitos casos, obscuras demais para terem sido encontradas casualmente. Por exemplo,
Ele descreveu a localização precisa de moedas de ouro enterradas há quase 100 anos, informação que nem mesmo descendentes da família conheciam. E as moedas foram encontradas exatamente onde ele disse? Alguém da plateia perguntou. Sim. Foram autenticadas como moedas de ouro de 1920, consistente com a época que Joaquim Ferreira Alves teria as enterrado. Outro pesquisador, Dr. Henrique Souza, especialista em memória da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ofereceu uma perspectiva diferente. Há casos documentados mundialmente de crianças que afirmam lembrar vidas passadas. O pesquisador Ian Stevenson passou 50 anos estudando mais de 3.000 casos. Muitos tinham verificações impressionantes, assim como o de Gabriel. E qual foi a conclusão do Dr. Stevenson? Alguém perguntou. Ele argumentava que a explicação mais parcimoniosa, considerando todas as evidências, era alguma forma de continuidade da consciência além da morte física. Mas ele era cauteloso em não afirmar isso como fato definitivo, apenas como a hipótese que melhor se ajustava aos dados que ele coletou. A sala explodiu em discussões. Alguns cientistas defendiam que deveria haver explicações naturalistas ainda não descobertas. Outros argumentavam que talvez fosse hora de expandir os paradigmas científicos para incluir possibilidades que antes eram descartadas como não científicas. Gabriel, sentado entre seus pais, observava tudo com a seriedade de quem está muito além de seus 7 anos. Durante o intervalo, a doutora Beatriz pediu se ele gostaria de falar para a audiência. Roberto e Cláudia hesitaram, mas Gabriel assentiu. Quando o simpósio retomou, o menino subiu ao palco. Precisou de um banquinho para alcançar o microfone. A visão de uma criança tão pequena diante de centenas de acadêmicos era ao mesmo tempo tocante e surreal. Oi, Gabriel começou, sua voz infantil amplificada pelos alto-falantes. Meu nome é Gabriel. Eu ouvi muitas pessoas tentando explicar o que acontece comigo. Eu também gostaria de entender melhor. Mas tem uma coisa que eu sei, eu me lembro. Eu me lembro de ser Antônio, de viver na fazenda, de amar minha família de então. E eu também sou Gabriel. Amo minha família agora. Amo minha vida agora. Ele parou, pensando. Talvez vocês nunca consigam explicar completamente. Talvez isso seja algo que a ciência ainda não pode medir. Mas está tudo bem. Algumas coisas na vida são misteriosas. Isso não significa que não sejam reais. A audiência ficou em silêncio absoluto. Então, lentamente, começou a aplaudir. Não era o aplauso automático de cortesia, mas algo mais profundo. Reconhecimento, respeito, talvez até admiração pela sabedoria simples daquele menino extraordinário. Nos meses que se seguiram, a atenção midiática gradualmente diminuiu. Gabriel voltou à escola em São Gonçalo do Sapucaí, e embora fosse conhecido como o menino que lembra, seus colegas logo o tratavam como qualquer outra criança. Ele jogava futebol no recreio, tirava boas notas, tinha amigos. A doutora Beatriz continuou acompanhando seu desenvolvimento, mas agora com menos intensidade. Ela publicou diversos artigos científicos sobre o caso, sempre mantendo a identidade de Gabriel protegida, usando apenas o pseudônimo Caso G.A. Um ano depois do início de tudo, em uma tarde tranquila de março, Gabriel estava no quintal de casa com Roberto, ajudando a plantar tomates na horta. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filho. Você acha que eu vou lembrar dessa vida quando eu morrer e virar outra pessoa? Roberto parou de cavar, sentindo o peso da pergunta. Eu não sei, Gabriel. Por que pergunta? Porque eu quero lembrar. Quero lembrar de você e da mãe, da nossa casa, do trovão, dos meus amigos, assim como eu me lembro de Antônio e da vida dele. Gabriel parecia genuinamente preocupado. Roberto sentou-se na grama e puxou o filho para um abraço. Sabe, filho, eu também não tenho respostas para tudo. Mas uma coisa eu sei, cada momento que vivemos juntos é precioso. Se você lembrar ou não depois, isso importa menos do que vivermos bem agora. Gabriel pensou nisso, então assentiu. Faz sentido. Antônio não viveu muito tempo, mas foi feliz. Isso é o que importa, né? Exatamente. Em Ribeirão Preto, Dona Helena Ferreira Alves faleceu pacificamente durante o sono em setembro daquele ano, aos 94 anos. Antes de morrer,
Ela tinha alterado seu testamento para incluir Gabriel, deixando para ele alguns pertences de Antônio que tinha guardado por décadas. O livro de Robinson Crusoe, algumas fotografias, o cavalinho de madeira. A família Almeida viajou para o funeral. Gabriel, vestindo seu melhor terno, deixou uma rosa branca no caixão. Obrigado por acreditar em mim. Ele sussurrou. Agora você vai descobrir se eu estava certo sobre tudo isso. 2 anos se passaram. Gabriel agora tinha 9 anos. As memórias de Antônio não desapareceram, mas também não dominavam sua vida. Ele as carregava como se carrega fotos antigas, importantes, significativas, parte de quem ele era, mas não tudo o que ele era. A ciência não tinha avançado muito em explicar seu caso. Novos estudos sobre neuroplasticidade, epigenética e campos quânticos ofereciam hipóteses interessantes, mas nada conclusivo. O caso de Gabriel permanecia um mistério. Em uma entrevista de follow-up com a doutora Beatriz, agora feita na sala de estar dos Almeida com muito menos formalidade, ela perguntou a Gabriel: Você ainda se frustra por não termos uma explicação científica para suas memórias? Gabriel, ocupado montando um quebra-cabeça de 1000 peças no chão, olhou para cima e sorriu. Não muito. Eu costumava querer respostas para tudo. Mas acho que aprendi que está tudo bem não saber tudo. A vida é maior que o que conseguimos explicar. Isso é muito sábio para alguém de 9 anos, a doutora comentou. Bem, tecnicamente eu tenho 107 anos, se contar a vida de Antônio. Gabriel disse com um sorriso maroto. Todos riram. Era o tipo de piada que só Gabriel poderia fazer. Uma última pergunta, a doutora Beatriz disse. Se você pudesse dar um conselho para outros cientistas que estudam mistérios como o seu, o que diria? Gabriel pensou seriamente. Diria para não desistir só porque algo não faz sentido ainda. A ciência é sobre fazer perguntas, certo? Não sobre ter todas as respostas. E talvez algumas coisas sejam mistérios não porque não têm explicação, mas porque ainda não temos as ferramentas certas para encontrá-la. Ou talvez, ele adicionou, seus olhos brilhando com algo que parecia ser sabedoria além de sua idade. Talvez alguns mistérios devam permanecer mistérios por enquanto. A doutora Beatriz desligou o gravador, mas continuou conversando informalmente. Ela tinha vindo como cientista procurando respostas e estava saindo com mais perguntas. Mas também estava saindo com algo mais valioso. Um profundo respeito pela complexidade da consciência humana e pela humildade necessária para reconhecer os limites do conhecimento atual. 3 anos depois, quando Gabriel tinha 12 anos, a mesma idade que Antônio tinha quando morreu, houve um momento significativo. A família tinha ido visitar a fazenda Santa Clara, agora uma visita anual que tinham transformado em tradição. Gabriel estava mais alto, sua voz começando a mudar, entrando na adolescência. Ele caminhava pelos terrenos da fazenda com passos confiantes, não mais o menino pequeno de anos atrás. Sabe? Ele disse para Roberto enquanto estavam sob a antiga mangueira onde as moedas tinham sido encontradas. Antônio morreu com 12 anos. Agora eu passei dele. Estou vivendo a vida que ele não pôde viver. Como isso faz você se sentir? Gabriel olhou para o horizonte, onde o sol começava a se pôr sobre os campos, grato. Triste por ele, mas grato por mim. É como se eu estivesse completando algo inacabado. Não sei se é assim que funciona, mas gosto de pensar dessa forma. Aquela noite, hospedados em um hotel em Ribeirão Preto, Gabriel escreveu em seu diário, um hábito que tinha desenvolvido por incentivo da psicóloga. Hoje completei 12 anos, a idade que Antônio tinha quando morreu. Me sinto estranho, mas também em paz. Sei que sou Gabriel, mas também carrego Antônio comigo. A ciência ainda não sabe explicar isso, e talvez nunca saiba. Mas está tudo bem. Eu aprendi que ser um mistério não me torna menos real. Aprendi que posso viver plenamente mesmo sem ter todas as respostas. E aprendi que o amor da minha família, tanto a de Antônio quanto a de Gabriel, transcende o tempo e as explicações. Ele fechou o diário e olhou pela janela do hotel. As luzes da cidade piscavam na noite, cada uma representando uma vida, uma história, um mistério próprio. 5 anos se passaram desde aquele dia transformador em março,
quando Gabriel tinha 6 anos. Agora, aos 11 anos, ele estava prestes a completar 12, a idade exata que Antônio tinha quando faleceu. A escola preparava uma feira de ciências, e Gabriel decidiu fazer seu projeto sobre memória humana e consciência. Não sobre seu próprio caso. Isso ele mantinha privado, compartilhando apenas com pessoas próximas, mas sobre como a ciência está constantemente descobrindo novos aspectos sobre como o cérebro armazena e processa informações. Existem tantas coisas que ainda não entendemos sobre a mente humana, ele explicou para seus colegas durante a apresentação. Pessoas que acordam de comas falando idiomas que nunca estudaram. Gênios que conseguem calcular números impossíveis instantaneamente. Crianças que lembram coisas que não deveriam lembrar. A ciência está sempre tentando entender, e isso é o mais importante. Continuar tentando. Seu professor de ciências, professor Marcelo, puxou Gabriel de lado após a apresentação. Excelente trabalho, Gabriel. Você tem um entendimento muito maduro sobre os limites do conhecimento científico. Isso é raro em alguém tão jovem. Gabriel sorriu. Digamos que eu tive experiências que me ensinaram isso. A doutora Beatriz mantinha contato regular com a família, agora mais como amiga do que como pesquisadora. Em uma visita em novembro, ela trouxe novidades. Gabriel, lembra do simpósio que fizemos há anos atrás? Claro, foi quando muitos cientistas discutiram meu caso. Bem, aquele evento inspirou a criação de um departamento de pesquisa dedicado a estudar fenômenos de consciência não convencionais. Estamos recebendo relatos de casos similares ao seu de todo o Brasil. Você não está sozinho. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Outras crianças passam por isso? Sim, não muitas, mas existem. Alguns casos são menos verificáveis que o seu. Outros têm características diferentes. Mas todos compartilham essa experiência de memórias que não deveriam existir segundo o nosso entendimento atual. Elas estão bem? As outras crianças? A doutora Beatriz sorriu com ternura. A maioria sim, especialmente quando tem famílias apoiadoras como a sua. É por isso que seu caso foi tão importante, Gabriel. Você e seus pais mostraram que é possível navegar isso com saúde e equilíbrio. Naquele dezembro, a Cardoso Empresarial... desculpe, isso foi de outra história. Naquele dezembro, Gabriel completou 12 anos. A família organizou uma festa dupla significativa, celebrando seu aniversário e, de certa forma, homenageando a memória de Antônio. Roberto fez um bolo de chocolate, favorito de Gabriel. Cláudia decorou a casa com fotos de Gabriel em diferentes idades. E em um canto especial, colocaram uma foto antiga de Antônio aos 11 anos, ao lado de uma foto de Gabriel na mesma idade. A semelhança era impressionante, mas as diferenças também eram claras. Antônio usava roupas formais da época, com expressão séria típica das fotografias antigas. Gabriel sorria largamente, vestindo uma camiseta do Cruzeiro, relaxado e feliz. 2 vidas, 2 épocas, mas algo que as conecta, Cláudia disse, olhando as fotos. Durante a festa, cercado de amigos da escola que não sabiam de toda a sua história, Gabriel apagou as velas do bolo. Seus pais sabiam qual tinha sido seu pedido, embora ele não tivesse falado em voz alta, que pudesse viver uma vida longa e plena, honrando tanto Gabriel quanto Antônio. Naquela noite, após todos os convidados irem embora, Gabriel pediu para visitar o quintal sozinho. Roberto e Cláudia observaram da janela da cozinha enquanto ele sentava sob o pé de manga que tinham plantado anos atrás. Uma muda da antiga mangueira da fazenda Santa Clara, presente de seu Mário. Gabriel olhou para as estrelas, as mesmas estrelas que Antônio tinha olhado quase 100 anos antes, e sussurrou: Eu vivi. Você viveu através de mim. Nós vivemos. E continuarei vivendo por nós dois. Epílogo. Anos depois, Gabriel tinha 17 anos quando decidiu estudar neurociência. Suas experiências únicas tinham despertado nele uma paixão por entender a consciência humana, mesmo sabendo que talvez nunca encontrasse respostas completas para seu próprio caso. Ele tinha sido aceito na USP, ironicamente no mesmo departamento onde a doutora Beatriz agora era professora titular. Seus colegas de classe não sabiam que ele era o famoso caso GA, que tinham estudado em artigos científicos.
Gabriel preferia assim. As memórias de Antônio ainda estavam lá, mas agora integradas de forma natural em quem ele era. Ele não falava mais sobre elas constantemente. Eram como recordações de infância, importantes, formativas, mas não dominantes. Em uma aula sobre memória e identidade, o professor apresentou casos de memórias incomuns, incluindo brevemente o caso de Gabriel, sem identificá-lo, claro. Um colega comentou: "Isso é obviamente falso. Não há base científica para memórias de vidas passadas." Gabriel levantou a mão. "Com o devido respeito, acho que dizer que algo é obviamente falso, apenas porque não entendemos, é anticientífico. A ciência deveria ser sobre investigar o inexplicado, não descartá-lo prematuramente." O professor sorriu. "Excelente ponto, Gabriel. É essa mente aberta combinada com rigor científico que faz grandes pesquisadores." Após a aula, Gabriel visitou o escritório da doutora Beatriz. "Como está se adaptando à universidade?" ela perguntou. "Bem. É estranho estudar consciência e memória sabendo que sou um caso não resolvido." "Não resolvido ainda", ela corrigiu. "Quem sabe? Talvez você mesmo descubra a resposta um dia, ou talvez alguém que você inspire." Gabriel olhou pela janela do escritório para o campus movimentado. "Sabe, doutora Beatriz, eu costumava precisar desesperadamente de respostas. Por que eu? Como é possível? O que isso significa? Mas agora eu vejo meu caso como um presente." "Como assim?" "Me ensinou humildade. Me ensinou que somos mais do que entendemos sobre nós mesmos. Me ensinou que mistério não é algo a ser temido, mas respeitado. E me deu um propósito: ajudar a expandir os limites do conhecimento humano." A doutora Beatriz tinha lágrimas nos olhos. "Você sabe que tem sido uma honra acompanhar sua jornada, não sabe?" "A honra foi minha. Você nunca me tratou como uma anomalia ou um quebra-cabeça a ser resolvido. Me tratou como uma pessoa que merecia respeito e compreensão." 20 anos após aquele dia transformador de março, Gabriel Almeida, agora com 26 anos e doutor em neurociência, estava dando uma palestra em uma conferência internacional sobre consciência. Seu cabelo tinha alguns fios grisalhos prematuros, herdados de Roberto. Ele usava óculos agora e tinha a postura confiante de quem tinha encontrado seu lugar no mundo. Quando tinha 6 anos, ele começou sua palestra. "Comecei a me lembrar de coisas impossíveis. Memórias de uma vida que não vivi, de um tempo que não conheci. Por anos, cientistas tentaram me explicar. Alguns ainda tentam. A audiência estava completamente silenciosa. Hoje, como pesquisador, continuo sem respostas definitivas sobre meu próprio caso, mas aprendi algo fundamental. A ausência de explicação não é evidência de impossibilidade. É evidência de que precisamos de melhores perguntas, melhores ferramentas, melhores paradigmas." Ele clicou para o próximo slide, mostrando imagens de ressonâncias magnéticas de alta resolução. "Minha pesquisa atual investiga padrões neurais durante recordação de memórias episódicas. Descobrimos que o cérebro não distingue entre memórias reais e outras formas de recordação vivida. Para o cérebro, uma memória é uma memória, independente de sua origem poder ser explicada ou não." Após a palestra, uma jovem pesquisadora se aproximou. "Doutora Almeida, Eu também tive experiências similares quando criança. Nunca contei a ninguém por medo de ser ridicularizada." Gabriel sorriu com compreensão. "Você não está sozinha. E na ciência, temos espaço tanto para ceticismo saudável quanto para a mente aberta. Conte sua história. Seja rigorosa na investigação. E nunca deixe que a falta de explicação atual te faça duvidar de suas experiências." Naquela noite, em seu quarto de hotel, Gabriel ligou para casa. Cláudia atendeu, sua voz cheia de carinho maternal que nunca diminuíra. "Oi, mãe. Só queria ouvir sua voz." "Como foi a palestra, filho? Foi boa." "Mãe, posso te fazer uma pergunta? Você se arrepende de tudo que passamos? Toda a atenção, a pressão, a incerteza?" Houve uma pausa. "Nem por um segundo, Gabriel. Tudo o que passamos nos trouxe aqui, e você se tornou um homem extraordinário.
Não apesar do mistério, mas talvez por causa dele. Eu amo você, mãe. Eu também te amo, Antônio filho. teve sorte de se tornar você. Após desligar, Gabriel abriu seu laptop e começou a escrever. Não um artigo científico desta vez, mas algo mais pessoal. Suas memórias, suas experiências, suas reflexões. Um livro que talvez ajudasse outras pessoas navegando territórios similares. Ele intitulou o documento Memórias de Outra Vida, uma jornada entre ciência e mistério. E começou a escrever: Meu nome é Gabriel Almeida. Também fui, ou sou, ou carrego comigo, Antônio Ferreira Alves. Esta é nossa história. Reflexão final. O caso de Gabriel Almeida permanece sem explicação científica completa, não porque a ciência falhou, mas porque alguns fenômenos simplesmente estão além de nossa compreensão atual. A família Almeida aprendeu que amor e apoio são mais importantes que respostas, que uma criança pode carregar mistérios extraordinários e ainda ter uma vida normal e feliz, que ser diferente não significa ser defeituoso. A comunidade científica aprendeu humildade, que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa neurociência, que mente aberta não significa acreditar em tudo, mas também não significa descartar o inexplicável. E Gabriel aprendeu que ser um mistério não o tornava menos humano, que duas vidas podiam coexistir em uma única consciência, que o amor transcende tempo, espaço e explicação racional. Hoje, a Fazenda Santa Clara é um pequeno museu dedicado à história do café em São Paulo. E em um canto especial há uma exposição sobre o menino que lembrava, contando a história de Antônio Ferreira Alves e, de forma mais vaga, sobre o menino contemporâneo que carregava suas memórias. Visitantes caminham pelos mesmos corredores onde Antônio correu como criança e onde Gabriel caminhou décadas depois, recordando. Olham para a antiga mangueira, agora protegida como parte do patrimônio, e se perguntam sobre os mistérios da consciência, da memória, da própria vida. A ciência continua investigando. Novos casos surgem, cada um único, cada um desafiador. E em laboratórios ao redor do mundo, pesquisadores como o Dr. Gabriel Almeida trabalham para expandir os limites do conhecimento humano. Mas talvez a lição mais importante não seja científica, talvez seja simplesmente esta. Somos mais misteriosos, mais complexos, mais maravilhosos do que jamais poderemos completamente entender. E há beleza nisso. Gabriel vive sua vida plenamente agora, honrando tanto quem ele é quanto quem ele foi. As memórias de Antônio não são um fardo, mas um presente, uma perspectiva dupla sobre a existência, uma apreciação profunda pela fragilidade e preciosidade da vida. E em noites estreladas, quando olha para o céu, Gabriel às vezes sussurra: Obrigado, Antônio. Obrigado por me mostrar que a vida, em todas as suas formas e mistérios, é algo para ser vivido com coragem, curiosidade e amor. A ciência pode nunca explicar completamente o caso de Gabriel Almeida. Mas talvez não precise. Talvez alguns mistérios existam não para serem resolvidos, mas para nos lembrar de que ainda há magia, ou pelo menos, fenômenos que parecem mágicos, neste mundo aparentemente explicado. E enquanto houver mistérios, haverá maravilhamento. Enquanto houver maravilhamento, haverá busca. E enquanto houver busca, haverá esperança de que um dia, talvez, compreenderemos um pouco mais sobre essa coisa extraordinária chamada consciência humana. Até lá, Gabriel vive. Ele lembra. E ele continua provando que, às vezes, as melhores histórias são aquelas que a ciência ainda não consegue explicar. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre os mistérios da existência, inscreva-se no canal. Compartilhe com amigos e familiares que apreciam histórias que nos fazem questionar, emocionar e maravilhar com os limites do conhecimento humano. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo narrativas que exploram o extraordinário dentro do real.